Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Êxodo capítulo 3, verso de número 13 diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, várias personagens surgem em muitas histórias lindas como uma referência e uma inspiração para nós hoje. Sobretudo referência de relacionamento com Deus. Gente como Davi, por exemplo. Gente como Samuel. Gente como Elias. Gente como Daniel, gente como Isaías. Pessoas que andaram com Deus e fizeram toda a diferença nesse mundo. Gente como Enoque, de quem a Bíblia diz, andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E obviamente o próprio Moisés, que eu considero um dos grandes modelos bíblicos de intimidade com Deus. Foi de Moisés que a Bíblia disse, falava com Deus face a face, como qualquer pessoa fala com o seu amigo. É, na minha opinião, impossível ler a história de Moisés e não desejar esse mesmo nível de intimidade com o Senhor. Falava Deus com Moisés face a face, como qualquer pessoa fala com o seu amigo. Moisés andou com Deus e Moisés foi poderosamente usado por Deus. Com ele nós aprendemos que Deus pode fazer coisas extraordinárias através de nós e nunca é tarde. Mas nós também aprendemos com Moisés que mais importante
do que a obra que Deus pode fazer através de nós é a obra que Deus pode fazer em nós. Porque Deus nos chamou, acima de tudo, para a sua intimidade. O grande propósito de Deus não é exatamente usar a sua vida. Ele vai usar a sua vida, mas Ele quer mais do que usar a sua vida. Deus tem como propósito andar com você e ensinar você a andar com Ele, num relacionamento de intimidade. Deus não tem como grande sonho para a vida humana que a vida humana se dedique à religiosidade. Deus não sonhou com uma humanidade religiosa. O sonho de Deus é que vivamos com Ele como filhos e filhas amados. Gente que o conhece e que se deixa moldar pelo Espírito Santo segundo o caráter de Jesus. É muito mais do que religião, é relacionamento. Religião precisa ser instrumento para favorecer relacionamentos. Quando a religião se impõe no lugar dos relacionamentos, se tornou um instrumento diabólico. Razão pela qual Tiago vai dizer que a religião pura e verdadeira é servir as pessoas. Amar a Deus e servir as pessoas. Jesus disse isso. O grande mandamento é amar a Deus acima de tudo e às pessoas como a nós mesmos. Relacionamento com Deus, intimidade com Deus, viver na presença de Deus. Isso está muito acima do que qualquer protocolo religioso, qualquer exercício de espiritualidade. Só há verdadeira espiritualidade onde o amor inunda os corações. Porque Deus é amor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus é amor. Deus não é a minha religião. Deus não é o centro da minha religiosidade. Deus é amor, Deus é meu Pai, eu amo a Deus e ando com Ele. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer pessoa fala com seu amigo. E a trajetória de intimidade de Moisés com Deus começa na experiência da sarça ardente ao pé do Monte Horebe. Foi ao pé do Monte Horebe que Deus se revelou a Moisés através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Ali Moisés começou a conhecer a Deus. A santidade de Deus, por exemplo. Moisés tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. O amor de Deus. Eu quero usar a sua vida, Moisés, para libertar um povo. Todo um propósito de Deus para a vida de Moisés começa a ser revelado nessa experiência, que é uma experiência de intimidade. Um convite à intimidade, um caminho de intimidade. Esse texto que nós lemos está nesse contexto. E ele trata de intimidade. Sobretudo, ele nos ensina quem é o nosso Deus. Porque há um discurso de Deus para Moisés a respeito de si mesmo nesse texto. Um discurso motivado, inclusive, pela pergunta que Moisés faz para Deus. Quem és tu? O Senhor está me chamando para tirar um povo da escravidão. Esse povo está na escravidão há 450 anos. Numa terra de que eu fui expulso há 40. E nos 40 que eu vivi lá, eu vivi no palácio, eu não vivi entre esse povo. É o meu povo, é a minha ascendência, mas eu não sei nada sobre ele e ele não sabe nada sobre mim. Quando eu chegar lá, dizendo que Deus apareceu para mim, um ilustre desconhecido há 40 longos anos, é inevitável que esse povo pergunte que Deus. Quem é o Deus que apareceu para você, homem? Qual é o nome dele? Afinal de contas, o Egito era uma terra de divindades. O panteão principal dos egípcios contava com 9 divindades. Fora as divindades de segundo e terceiro escalão, que contavam centenas de deuses diferentes.
um para cada área da vida. Que Deus falou com você, Moisés? Qual é o nome dele? Quem ele é exatamente? Senhor, essa é a pergunta de Moisés: quem és tu? Para que eu possa ir em teu nome falar com o teu povo. Quem és tu? E a resposta de Deus traz uma série de lições que eu e você só vamos aprender uma vez que aceitemos o desafio da intimidade. Primeira, no desafio da intimidade nós aprendemos que Deus é um Deus presente. Você conhece a Deus como um Deus presente. Deixa eu explicar um pouco essa resposta que Deus começa a dar para Moisés. Quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? A surpresa da resposta de Deus é que Deus de fato tem um nome. E esse nome Deus vai revelar pela primeira vez na história, neste texto, nesta conversa com Moisés. Ele aparece no versículo 15, quando o texto diz assim: disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor. Confirme para mim se na sua Bíblia esta palavra Senhor está toda em letras maiúsculas. Sim? Por quê? Na grande maioria das Bíblias, esta palavra está em caixa alta, como nós dizemos. Porque a palavra que aparece no texto hebraico original não é Senhor, mas é o nome de Deus. O nome de Deus na Bíblia é um conjunto de 4 letras que os estudiosos chamam de tetragrama. Por quê? Porque quando você aprende alfabeto hebraico, especialmente em relação a textos antigos, você aprende que na antiguidade os israelitas não tinham sinais escritos para sons vocálicos. De modo que todos os textos hebraicos contam apenas com consoantes. O alfabeto hebraico conta apenas com consoantes. Quando as pessoas liam, elas liam apenas consoantes e davam os sinais vocálicos e davam os sons vocálicos, melhor dizendo, em função do conhecimento prévio da palavra. Pense no seu nome, por exemplo. Tire as vogais. Se o seu nome não for muito curto, Ana, você vai reconhecer, mesmo com a presença apenas de consoantes, que é o seu nome. Então os sons vocálicos estavam claros pelo uso das palavras que compunham o vocabulário comum. Acontece que o nome que Deus revelou para Moisés sofreu com o desuso. Que desuso? Fruto de uma má interpretação do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque funciona assim, na cabeça da religião, se uma coisa é perigosa, você deve aboli-la. Você não trata a questão, você simplesmente abole a questão. Você não interpreta as questões, você simplesmente tira da sua vida. Você não cuida do impulso sensual da moça, você coloca roupa nela. Você não cuida do impulso sexual do moço, você põe roupa nela. O esquema da religião é: não sabe o que é, não mexa. Tem medo, não faça. A religião é proibitiva e muitas vezes rouba da pessoa a capacidade de compreender. Eu não sei porquê, mas não pode. Olha, eu não sei por que a igreja fala isso, mas não pode. Olha, eu não sei onde que a Bíblia diz isso, mas não pode. Então eu começo a ter uma série de não podes na minha vida, que eu não sei de onde vieram, que eu não sei para que servem, mas que já estão estabelecidos. Para que ninguém usasse o nome de Deus em vão, então ninguém mais falava o nome de Deus. Mas aí você vai perguntar: pastor, mas como é que uma pessoa lia a Bíblia? Porque uma pessoa ia ler o Antigo Testamento, o nome de Deus está lá tantas vezes. Todas as vezes que aparece Senhor em caixa alta na sua Bíblia, é o nome de Deus no Antigo Testamento. Como é que a pessoa fazia? Substituía.
Todo israelita sabia que quando se deparasse com o nome de Deus no texto, tinha que substituir a palavra que forma o nome de Deus pelo termo Adonai. Adonai é um título de majestade que significa Senhor. Então, não se pronuncia o nome de Deus, mas quando ele aparece, se diz Adonai. Então, as nossas Bíblias, influenciadas por isso, e por não terem como transliterar de forma definitiva esse nome, usam o título Senhor. Exceto algumas Bíblias, por exemplo, como a Bíblia de Jerusalém, que o traduz ou translitera o tetragrama como Iavé. Ou os Testemunhas de Jeová, que transliteram para Jeová ou Ievá. E há quem também sugira que possa ser Ieva. Então nós não temos como comprovar como que era a vocalização desse nome. E os judeus simplesmente não o pronunciavam. Mas todas as vezes que estavam diante dele usavam Adonai. Só que é importante que você saiba que quando Deus diz para Moisés, o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, enviou-me a vocês, ele está dizendo, este é o meu nome. E quando você continua lendo o livro do Êxodo e chega no capítulo 6, verso 3, lá está escrito o seguinte, para Abraão, Isaque e Jacó, eu me revelei como o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas pelo meu nome não me revelei a eles. O nome de Deus, a dádiva do nome de Deus, é uma exclusividade do Êxodo. Na história, no transcorrer da história da salvação, a revelação do nome de Deus é uma exclusividade do Êxodo. Só que quando você lê a resposta de Deus neste texto, você descobre que ainda que a pergunta seja qual é o teu nome e Deus tenha um nome, a resposta inicialmente não é o nome. Moisés perguntou, qual é o teu nome? Deus tem um nome. Mas a primeira palavra de Deus para Moisés é, Moisés, eu sou o que eu sou. Antes de você saber o meu nome, você tem que entender que eu sou o que eu sou. E você vai inclusive falar para o povo, o eu sou me enviou. Porque antes de você saber qual é o meu nome, você precisa saber qual é a essência do meu caráter. Porque o meu nome não é um entre tantos nomes dos deuses que vocês conhecem. Meu nome não é mais um nome na sua agenda telefônica. Meu nome não é um nome apenas para denominar uma divindade. Eu sou quem eu sou. E eu fui Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sem que eles soubessem o meu nome. Porque mais importante do que denominar-me é andar comigo. Mais importante do que saber como eu chamo é saber quem eu sou. Você não conhece uma pessoa porque sabe o nome dela, você conhece uma pessoa porque anda com ela. Você não precisa de informações sobre Deus, você precisa andar com Deus. Deus não se revela à humanidade para lhe dar teologia, para lhe dar doutrina, para lhe dar um nome. Deus se revela à humanidade para andar com o ser humano e ser íntimo dele. Eu sou quem eu sou, Moisés. O eu sou está enviando você. E quando você chegar diante do povo, diga, é o Deus que me enviou. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que até hoje tem feito parte da nossa história. Deus presente. Deus presente. Deus que se faz perto. Deus que se aproxima. Deus que não quer que você o nomine, mas que quer que você o conheça. Deus que não quer ser catalogado na sua religião. Deus que quer ser amado em relacionamento com você. Eu sou quem eu sou, Moisés. É o eu sou que está enviando você. Eu tenho um nome. E eu quero dar o meu nome de presente para você. Mas antes de eu dizer qual é o meu nome, você tem que entender
que a minha essência é o mais importante. E eu sou o Deus que está com você. E eu sou o Deus que anda com você. E eu sou o Deus que fala com você. E eu sou o Deus que participa da sua vida. Diferente dos deuses egípcios, que governam a terra desde os céus, cada um na sua área específica, sem nenhum relacionamento. Divindades no contexto egípcio, no contexto da religiosidade pagã, não estão no céu para relacionamentos, estão no céu para funcionamento. A religião pagã está toda construída sobre uma base. A divindade existe para fazer a vida funcionar. Você precisa do divino para a vida funcionar. Otto Maduro, estudioso de religião e fenomenologia da religião, definiu da seguinte maneira: religião é um sistema de crenças e práticas que tem como objetivo atender demandas divinas para que o divino atenda demandas humanas. Entenderam? A religião pagã está toda construída nessa base. Deus existe, mas eu preciso dele para colher no final do período. Deus existe, mas eu preciso dele para minha mulher me dar filhos. Deus existe, mas eu preciso dele para ganhar guerra contra o meu vizinho adversário. Deus existe para fazer a minha vida funcionar. E para que eu consiga que ele faça a minha vida funcionar, eu tenho que dar alguma coisa que ele queira. É claro que a religião arrumou as respostas mais inusitadas para dizer para nós o que é que Deus quer. Deus quer que nós sacrifiquemos uma criança, por exemplo. É uma resposta da religião ao longo da história. Ah, mas por que Deus quer que a gente sacrifique uma criança? Não sei, mas ele quer. Então vamos sacrificar. Deus quer que a gente jogue uma virgem do penhasco. Ah, mas por que Deus quer isso? Não sei, mas ele quer. E se a gente não fizer, ele não dá o que a gente precisa. Se a gente não der a virgem, se a gente não der a criança, se a gente não der o dízimo, a vida para de funcionar. A gente agrada a Deus fazendo o que ele quer, para ele fazer para nós aquilo que a gente quer. Isso é a base da religião pagã. E o movimento evangélico dos nossos dias flerta com o paganismo. Está a um passo do paganismo. Deus quer que você jogue sal grosso no seu quintal. Deus quer que você ponha uma rosa no seu telhado. Deus quer que você tome um copo d'água depois da oração. Deus quer que você dê um dízimo generoso. Deus quer que você vá de joelhos até tal lugar. Deus quer alguma coisa que, se você fizer, ou pelo menos prometer que vai fazer, ele faz uma por você. Nós estamos a um passo do paganismo. Porque o Deus de Moisés está dizendo para ele o seguinte: Moisés, eu não sou o que eu faço. Eu sou quem eu sou. Eu não estou me revelando para vocês contarem comigo para fazer a vida funcionar. Eu estou me revelando para vocês andarem comigo. Eu não estou aparecendo para você para dar soluções apenas para a sua vida. Eu estou me revelando a você para que você me conheça. Moisés, eu estou me revelando a você para que o meu povo ande comigo, eu ande com o meu povo e o mundo saiba que eu sou quem eu sou. Um dia um amigo me perguntou assim: Marcelo, por que é que você crê em Deus? Você estuda, você pensa, você reflete. Como é que um sujeito nos nossos dias acredita em Deus? E eu imagino que ele queria uma explicação, alguma tentativa de comprovar por argumentos racionais a existência de Deus. Só me ocorreu uma resposta. Eu disse: eu creio em Deus porque eu o conheço. Eu creio em Deus porque ele faz parte da minha vida. Você não descrê de quem faz parte da sua vida. Você pode descrer da existência de alguém que você nunca viu, mas você não descrê da existência de alguém que você conhece. Eu creio em Deus porque eu conheço. Eu creio em Deus porque ele faz parte da minha vida. É o paganismo que começa a questionar a existência de Deus porque a vida parou de funcionar. E aí o pagão pergunta assim: que Deus pode ser esse se eu estou nessa situação?
Ah, que Deus que nada, se Deus existisse eu não estava passando por isso. Ah, que Deus coisa nenhuma, se Deus existisse e fosse bom, Ele estava me ajudando. Isso é mentalidade pagã. Porque a mentalidade do crente é, Deus existe porque eu o conheço. Se a vida está funcionando ou não é outra coisa. Mas eu o conheço. Ele é quem Ele é. Ele não é quem eu queria que Ele fosse. Ele não é do jeito que eu gosto de pensar. Ele não é a solução de todos os meus problemas. Ele é quem Ele é. Amém, irmãos? Ele é quem Ele é. E nós só somos quem somos nele. Porque Ele é Deus presente. As divindades pagãs não andam com os homens. O nosso Deus anda. E ainda que nós andemos por lugares difíceis, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque Ele está comigo. Ainda que eu passe pelas águas, elas não me submergirão. Ainda que eu passe pelo fogo, Ele não me queimará e nem a chama arderá em mim, porque Ele está comigo. Ele é quem Ele é. E mesmo quando a vida não funciona do jeito que eu acho que ela devia funcionar, Ele é quem Ele é. Deus presente. Deus que anda conosco, Deus que a gente conhece. E aí vem a segunda revelação de Deus para Moisés nesse texto. Esse Deus presente é solidário. No caminho da intimidade, a gente aprende a conhecer o Deus presente e aprende a conhecer o Deus solidário. Porque no versículo 16 o texto diz assim: vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o nome de Deus de novo aí, Deus dos seus antepassados, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Veja, você precisaria ter a mente de alguém dessa época para entender o que isso significa. Por quê? Na religiosidade da época, a verdade a respeito de um Deus estava relacionada com a supremacia do povo que adorava esse Deus em relação aos outros. A humanidade respeitava e se devotava a divindades dos poderosos. As divindades egípcias eram famosas no mundo. Por quê? Porque o Egito era uma potência. Então, na cabeça de qualquer pessoa nessa época, Deus é Deus de gente que dá certo. Deus é Deus de poderoso. Deus ama o Egito, porque faz o Egito triunfar sobre os seus adversários. Essa é a mente do antigo. Deus está falando com Moisés e dizendo assim: Moisés, eu olhei para o Egito e olhei para Israel. Duas nações completamente diferentes. Uma poderosa, rica, grande, vencedora. A outra, um povo marginal, oprimido por essa nação. Eu olhei para Egito e Israel e escolhi Israel. Porque o Deus presente é ainda mais presente nas vidas que mais precisam. Não é um Deus aficionado e obcecado por glórias e coroas e reinos deste mundo. É um Deus que, quando escolheu visitar a humanidade, escolheu vir na forma de uma criança pobre, de família pobre, para se identificar com todos os pobres e dizer: vocês são ricos, porque Deus ama vocês. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. O reino de Deus é de vocês. É o Deus dos fracos. É o Deus que escolhe as coisas loucas, as fracas, as que nada são. É o Deus que diz através de Jesus Cristo: os sãos não precisam de médico, os doentes é que precisam, os justos não precisam de arrependimento, os pecadores é que precisam. Eu me compadeço de quem precisa de mim.
Eu não sou o Deus dos poderosos, eu não sou o Deus de quem está nadando de braçada nessa vida, a não ser que se humilhe e se quebrante diante de mim. Eu sou o Deus de quem conhece a sua pequenez. Eu não tenho prazer em miríades de cordeiros e ribeiros de azeite que me possam ser oferecidos em altares de ouro e luxo. Eu sou o Deus que diz: aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu sou o Deus que diz: vocês já sabem o que eu quero, que amem a misericórdia, pratiquem a justiça e andem humildemente com o seu Deus. Na mentalidade pagã, sofrimento significa que Deus virou as costas para você. E de novo nós estamos a um passo do paganismo. Quando perguntamos: Deus, por quê? O que é que aconteceu? Por que é que o Senhor me virou as costas? O sofrimento como evidência de que você é desfavorecido. Na mente de Israel e na mente do cristão, por causa de Jesus, no sofrimento, nós recebemos o abraço do Pai. Deus nos ama em meio ao nosso sofrimento. O nosso sofrimento não é uma declaração de que fomos banidos da presença de Deus, mas é o palco no qual Deus fará um milagre novo na nossa vida. Coisa linda isso. O nosso Deus é o Deus que em Jesus Cristo disse: eu me compadeço, porque são como ovelhas que não têm pastor. Os poderosos estão nos seus palácios, tronos. Eu tenho prazer no humilde e quebrantado de espírito. Leonardo Boff, no livro Destino do Homem e do Mundo, escreveu assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Esse é o seu Deus, que quando você está sofrendo, se aproxima de você para dizer: você é o meu filho, você é a minha filha, e eu tenho prazer em você. Confia em mim, eu vou cuidar de você. Amém, irmãos? A terceira lição é decorrente dessa. Qual é a terceira lição? Que Deus é soberano. Você só aprende o que significa a soberania de Deus no caminho da intimidade. Veja o que Deus diz para Moisés. Verso 18. As autoridades de Israel o atenderão, e você irá com elas ao rei do Egito. E dirá: o Senhor, o nome de Deus aqui de novo. Mas quem? O Deus dos hebreus. Faraó não sabe quem ele é. Faraó é poderoso. Confia em si mesmo. Confia em suas muitas divindades. Muitas divindades são característica de gente poderosa. Gente poderosa gosta de ter muito Deus. Gente que se acha gosta de quantidade. E os poderosos têm muitos deuses, inclusive nos dias de hoje. Calbart escreveu assim: um Deus é aquilo em que a gente confia, em que a gente deposita as nossas expectativas. Um Deus é aquilo a que a gente entrega o nosso coração. Então há muitos deuses. Poderosos confiam muito no dinheiro, no status, no poder, na fama, rede de contatos, complexos empresariais profissionais. Às vezes a gente confia num bom emprego. E quanto mais a gente cresce na vida, mais a gente tem a tendência de colocar segurança nessas coisas. Muitas vezes Deus remove essas coisas. Quem é o seu Deus? O rei do Egito perguntará. É o Deus dos hebreus. Você não sabe quem ele é. Por ora você precisa saber que ele é o Deus dos hebreus. E ele quer que os hebreus saiam daqui. Mas veja o que Deus diz. Eu sei, verso 19, que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles, e depois ele os deixará sair. Veja, o nosso Deus é um Deus de fracos, mas não é fraco. O nosso Deus é Deus dos frágeis, mas não é frágil. O nosso Deus é Deus do pequeno, do humilde, do quebrantado, mas ele reina com poder e glória. E é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia por isso. Não há porta que ele não possa abrir. E não há quem abra uma porta que ele fechou. Para ele não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. E é na intimidade que você descobre isso. Soberania de Deus, teologicamente, doutrinariamente falando, é uma confusão para o cérebro. Na intimidade é uma segurança para o coração. Deus reina, irmãos. O nosso Deus reina. É o Deus que em Jesus Cristo se fez frágil, a ponto de morrer numa cruz em lugar dos pecadores. Mas louvado seja o nome do Senhor. A morte não pôde detê-lo. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Porque ele é o Deus dos fracos, mas não é fraco. Não há o que ele não possa fazer. E os íntimos dele sabem que podem depositar tudo no seu altar. E por último, para terminar, o caminho da intimidade, como um caminho no qual aprendemos que Deus é o nosso provedor. Quem és tu, Senhor? Qual é o teu nome? Moisés, eu sou quem eu sou. Deus presente, Deus solidário, Deus soberano, Deus provedor. Eu cuido das necessidades de vocês. Veja que coisa linda o verso 21. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Paganismo vive da expectativa de poder cumprir as exigências divinas para que Deus cumpra o seu papel e a vida não saia do eixo. Na mente pagã, da religiosidade pagã, você se esforça para não deixar de cumprir nenhum protocolo religioso e assim Deus não deixe de cuidar das suas coisas. Na mente pagã, se a vida saiu do eixo, é porque eu deixei de corresponder a uma demanda divina. Por exemplo, a pessoa procura o pastor e diz: pastor, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado para estar passando por isso? Pastor, o que é que eu fiz de errado para perder o emprego? Pastor, eu sempre dei o dízimo, pastor. Eu dou o dízimo desde os meus 15 anos. Desde que eu ganho mesada, eu dou dízimo. E agora perdi o emprego e não estou conseguindo outro. O que eu fiz de errado? Pastor, eu venho na igreja todo domingo. Por que é que eu estou passando por essa aprovação? Pastor, eu participei da campanha de oração todos os dias. Eu não faltei um dia. Por que isso está acontecendo comigo? Pastor, eu atendi todos os programas que foram oferecidos na igreja. Eu fiz rigorosamente tudo que foi mandado. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não faço nada errado, pastor. Eu não bebo, eu não jogo, eu não fumo, eu não danço, eu não assisto TV, eu não vivo. Eu só faço cumprir tudo que se me exige. E por que eu estou passando? Essa é a mente pagã. Onde foi que eu errei? Mas na mente do crente íntimo de Deus, Deus usa situações para nos mostrar que Ele está no controle. Vocês não vão ser sustentados por vocês mesmos. Os egípcios vão cuidar de vocês. Eu uso quem eu quiser para pôr comida na mesa de vocês. Na mentalidade pagã, meritória, cada um se esforça para ter o que precisa e quando tem, bate no peito e diz: eu sou bom. Mas na mentalidade da intimidade, aquele que tem sobrando diz: Deus, eu te louvo porque tu és fiel na minha vida. E aquele que tem aparentemente faltando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E um compartilha com o outro. Porque tudo vem de Deus. Ele é o provedor. A gente não gosta de ser ajudado porque é uma humilhação. A gente quer fazer por merecer.
E como é bom aparentemente fazer por merecer. Como é bom, todos aplaudem. Como fulano é bom, olha só onde ele chegou. Na intimidade, quem tem não bate no peito para dizer que tem, porque sabe que é Deus que dá. E quem não tem não fica chorando as mágoas, nem murmurando ou se lamentando, nem invejando o que o outro tem. Porque quem tem Deus tem tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está tudo certo. Na intimidade, está tudo certo. De uma forma ou de outra, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Não tenha medo, não se desespere. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Irmãos, para a gente orar, a chave da intimidade é Cristo, ok? Cristo não é só o nosso modelo de intimidade como Moisés é. Cristo é a chave da nossa intimidade. Porque em Cristo Deus se fez presente. Pisou esse chão. Em Cristo Deus se mostrou solidário. Morreu na cruz em nosso lugar pelos nossos pecados. Entre dois criminosos. E foi sepultado num sepulcro emprestado. Em Cristo Deus se mostrou soberano. Porque o último inimigo é a morte. E Jesus venceu a morte. E em Cristo, Deus tem providenciado, de acordo com cada uma das nossas necessidades. Porque em Cristo nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Ele é a chave. E eu quero orar com você sobre isso. Feche os seus olhos. Em nome de Cristo nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ensine a viver na intimidade dEle. Na intimidade dEle. Cristo é o Filho amado, em quem Deus tem tanto prazer. E Ele nos comprou com preço de sangue, para que nas nossas vidas Deus também tenha tanto prazer. Eu não preciso agradar Deus com esforços religiosos e sem sentido. Em Cristo eu sou agradável a Deus. Tanto que sou convidado a andar na sua presença. O Espírito habita em mim. O Espírito habita em mim. Deus mora em mim. Aleluia. Deus não está regendo a vida a partir do céu, ignorando a minha existência. Ele mora em mim pelo Espírito Santo. Que bênção. Isso é intimidade. É o caminho da intimidade. Pai, dá-nos andar nesse caminho. Aqui tem pessoas que não conseguem perceber a Tua presença em todo tempo, em cada detalhe da vida. Abre os olhos dessa pessoa. Aqui tem gente que se sente abandonada e sozinha. Revela-te como Deus solidário nessa vida hoje. Aqui tem gente desanimada que já não crê que as coisas vão mudar. Revela a Tua soberania, Pai. Para Ti não há impossíveis. Aqui tem gente sofrendo uma carência, uma ausência, um não ter. Que essa pessoa saia daqui hoje dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só na intimidade nós descobrimos tudo isso, Pai. Isso não é doutrina. Isso não é religião. Isso é a experiência do Deus que nós podemos chamar de Pai. Ensina-nos a viver na Tua intimidade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.